Pessoal, nós temos aí para darmos continuidade à nossa sequência de estudo dessa aula 5, onde nós estamos falando sobre a concepção democrática participativa. Então, nessa aula 5, nós começamos a abordar sobre esse assunto e começamos aí também na parte 2, dando continuidade, falando sobre essa participação democrática na escola. E vamos dar continuidade nessa parte 3. Quando nós analisamos os questionamentos, aí Murebeca ela vai trazer uma contribuição para termos uma clareza sobre essa estratégia, essa democratização na escola. Ele diz o seguinte: você há de concordar que a efetivação da função essencial da escola requer estratégias e mediações pedagógicas sensíveis às necessidades da comunidade escolar. Emerge daí, como fundamento da gestão democrática, a participação de representantes dos diversos setores da escola, o que ocorre via organização dos colegiados, entendidos como órgão coletivo de decisões e de análises dos problemas da escola. O colegiado representa também uma mudança tanto nos processos de tomada de decisões administrativas e pedagógicas, como nas formas de relacionamento com a comunidade ou com os órgãos superiores da administração educacional. Nessa concepção, a representatividade e o envolvimento dos diferentes segmentos se materializam nas diversas ações que se desenvolvem na escola, desde a definição do plano diretor, da construção do projeto político-pedagógico até a elaboração dos planos de ensino. Coerente com a finalidade da escola, ora explicitada, Praz indica como referencial teórico para fundamentar a gestão democrática a perspectiva histórico-crítica da educação, concebendo a prática educativa escolar como uma prática social e histórica, portanto, construída no contexto das relações sociais. Savani também ele vai trazer uma contribuição dizendo o seguinte: ele reforça esse raciocínio afirmando que a educação se constitui em uma atividade mediadora no seio da prática social global. Então a educação vai cumprir esse papel mediador entre a comunidade, entre pais e alunos, entre diretores, gestores e até mesmo os órgãos competentes do governo. Praz ainda acrescenta o seguinte: ele diz, concebe a pedagogia histórico-crítica como uma pedagogia progressista, indicando-a como o referencial teórico específico que permite a análise e a compreensão do processo de administração colegiado. Tal pedagogia tem como fundamento autores como Gasmice, Makarenko, Sinidertes e outros. Então, a referida autora ela vai apresentar os seguintes aspectos como itens constitutivos da pedagogia histórico-crítica. Primeiro, o homem como produto histórico, a cultura tomada como socialização, a terceira, a dialética como método de conhecimento, o trabalho como princípio educativo, a educação politécnica e a escola única. Então nós vamos procurar entender o significado de cada um desses elementos que a referida autora, a Praz, ela elenca para nós, né? Quando ela diz que o homem como produto histórico, o que ela quer dizer com esse dizer, né? Com essa afirmação? Ela fala também sobre a cultura como tomada como socialização, a dialética como método de conhecimento, né?
o trabalho como princípio educativo, a educação politécnica e a escola única. Vamos trabalhar nesses conceitos para termos um entendimento melhor de como se trabalha esses conceitos. Então ela vai dizer sobre o homem como um produto histórico, ela vai dizer o seguinte: a gestão da escola deve partir da premissa de que o homem é um ser histórico e organiza o trabalho educativo, considerando que a formação dos alunos se constrói no conjunto das relações sociais. A escola tem grande relevância entre os atores sociais que interferem na formação dos alunos. Primeiro, pela especificidade do trabalho educativo, que busca a formação humana, e segundo, porque a escola institucionalmente é o locus legítimo da promoção de aprendizagem e já é uma cultura instituída para onde os pais encaminham os filhos por longos anos e várias horas diárias. Então a escola ela vai interferir nessa formação dos alunos de duas formas. Primeiro, né, a especificidade do trabalho educativo, né, que vai trabalhar nessa questão da formação humana, e também a escola institucionalmente ela é o órgão legítimo para esse aprendizagem do aluno, né, para inserir essa cultura aí na vida do aluno. O segundo item, né, a cultura tomada como socialização. O que ela quer dizer com esse item? A cultura é um elemento de socialização, o que implica a necessidade de que seja instituída uma proposta pedagógica que valorize os saberes trabalhados na ação docente como elementos da cultura ampla. Estes, transformados em saber escolar, auxiliam o aluno a entender e participar ativamente do meio social. A apropriação dos saberes pelos alunos se dá no sentido de superar o mero desempenho de tarefas específicas e possibilitar a simulação de situações concretas da sua prática social. Então a cultura como tomada como socialização, ela vai desenvolver isso, ela é um elemento de socialização, né? Então ela vai ter essa necessidade de instituir propostas pedagógicas que valorizem esses saberes trabalhados, né? Na ação docente como elementos de uma cultura bem ampla. Então, esses, né, transformados em saber escolar, vai auxiliar o aluno para quê? Para ele entender e ele participar ativamente desse meio social. O aluno vai ser capaz de inserir na sociedade capacitado, formado através dos saberes que lhe são repassados pela escola. A dialética como método de conhecimento pressupõe a historicidade na análise da realidade, percebendo-se a contradição como elemento responsável pela mudança social. Portanto, nessa perspectiva, qualquer reflexão sobre a prática pedagógica deve levar em conta as diferenças materiais de classe. Tais diferenças, ao mesmo tempo que se constituem em obstáculos para uma educação efetivamente democrática, possibilitam a luta pela superação desses mesmos obstáculos ao permitir a consolidação de uma contra-hegemonia. A dialética como método de conhecimento se relaciona com a razão de ser da escola, com o locus privilegiado do trabalho, com o conhecimento, né? Então a sala de aula ela vai trazer isso, ela vai possibilitar esse método, né, de conhecimento, né? O Warchovik, né, ele retoma os passos desse método preconizado no Brasil por Saviani. Ele vai reforçar essa ideia de Saviani, relacionando com uma didática na ação docente. A autora concebe o primeiro passo como a prática social comum,
a professores e alunos, embora em graus diferentes de compreensão, seguido do segundo passo, compreendido como a problematização das questões postas no cotidiano. E aí o terceiro passo vai ser o que? A instrumentalização, o momento em que o professor apresenta aos alunos os conhecimentos sistematizados, são os conhecimentos científicos. E o passo seguinte é a cartaz, que é considerado o momento mais importante do método, em que o aluno deve internalizar os conteúdos, relacioná-los com suas experiências e aplicá-los em uma situação diferente com criatividade. O último passo é a prática social, que difere do primeiro passo por implicar um grau mais amplo de compreensão, considerando-se que no decorrer do processo a prática foi pensada e construída pelo professor e pelo aluno. E o quarto passo, que é o trabalho com princípio educativo. O que a autora diz sobre esse ponto? Fundamenta-se a gestão escolar na medida em que as equipes diretivas, pedagógicas e docentes da escola concebem-no como algo construído historicamente, na busca da humanização, ultrapassando a mera necessidade de sobrevivência. Se prevalece a concepção de trabalho como princípio educativo, os educadores se comprometem desde os primeiros anos da educação básica em garantir, na relação entre professores, alunos, conhecimentos, e a reflexão contextualizada e problematizadora sobre os conteúdos culturais. E em quinto, ela vai falar sobre a educação politécnica. Ela fala o seguinte: constitui-se como fundamento da gestão colegiada na medida em que a organização da escola e dos conteúdos prioriza no fazer docente a articulação entre o saber e o saber fazer, promovendo constantemente a articulação da teoria com a prática. A politecnia pressupõe que o professor, na condução da ação docente, encaminha o trabalho com os conteúdos, integrando as atividades manuais com as intelectuais e relacionando também, intimamente a teoria com a prática. Então vai fazer essa relação entre a teoria e a prática. O referencial teórico subjacente aos conteúdos curriculares da escola básica adquire sentido quando reflete as práticas familiar, profissional e social vivida pelos alunos. E por último, ela vai abordar também sobre a escola única. Quando ela diz, o que ela diz sobre a escola única? Configura-se como fundamento da gestão colegiada sempre que a escola é organizada de forma a reduzir as desigualdades sociais e a garantir o direito de acesso à cultura, à ciência e à tecnologia para todos, não de forma enciclopédica, mas atuando no desenvolvimento de capacidades intelectuais e práticas dos alunos. Possibilita o acesso a todos, independentemente de cor, raça, credo, e compromete-se com uma educação de qualidade, tanto do ponto de vista técnico, são os conteúdos, métodos e técnicos, como no aspecto político, fins da educação, valores e condições para intervir na sociedade. Então essa autora, ela aborda, como método, de conhecimento, o trabalho com princípio educativo. E ela vai trabalhar, nessa pedagogia histórico-crítica, ela vai trabalhar esses elementos que nós detalhamos aqui, como homem, como produto histórico, a cultura tomada como socialização, a dialética como método de conhecimento. Ela trabalhou também sobre
o trabalho com princípio educativo, a educação politécnica, né, e a escola única. Então ela vai trabalhar esses itens, né, trazendo esse esclarecimento, né, dessa pedagogia histórico-crítica. Então Price, ele trabalha essas questões trazendo esse clareamento para nós a respeito, né, dessa concepção democrática participativa. Dentro desse contexto da concepção democrático participativa, ela vai trabalhar esses valores, né, que são valores importantes para a nossa compreensão, né, para entendermos um pouco mais como funciona, né, essa pedagogia histórico-crítica. Então nós temos aí trabalhado, né, essa democrática participativa, essa concepção democrática participativa. É uma visão muito interessante de ser trabalhada, de ser analisada, de ser estudada, pois ela vai nos trazer uma clareza como essa participação, como essa democracia, né, ela vai acontecer dentro desse ambiente escolar, nessa gestão escolar, como vamos inserir essa participação, né, dentro desse contexto escolar, porque esse contexto escolar, para se ter uma participação efetiva, é necessário que se reúna, se interage a direção da escola, a parte administrativa, os pais, os alunos, os professores, todos estejam inseridos nessa participação democrática, desde o planejamento até a sua conclusão de todas essas etapas aí da gestão educativa, né? Então nós vemos, durante esta aula, nós vemos que as concepções de gestão escolar e implicações de cada modelo na prática pedagógica, técnica e científica, né? Nós fizemos essa avaliação, que é a GQT, né? Nós vemos sobre a concepção autogestionária e interpretativa, que é uma gestão compartilhada, onde cada função ali da escola, né, vai compartilhar ali as suas ideias, seus projetos, né, os seus métodos. E nós temos a democrático-participativa, que é uma gestão democrática, onde todos participam, todos se interagem, desde a elaboração do planejamento até o seu desfecho final. Então nós fizemos essa análise dessas concepções dessa gestão escolar, né? A técnico-científica, a autogestionária e interpretativa e a democrática participativa. Nós caminhamos bastante sobre essas concepções. E nós falamos também sobre a GQT, que ela visa o quê? A eficiência e a eficácia nos procedimentos, aumentando a competitividade e a satisfação das necessidades dos clientes. Componentes indispensáveis são o comprometimento, os valores e a dimensão e as dimensões da qualidade. Então a GQT, ela vai trabalhar com esses componentes que são indispensáveis para a implantação da qualidade nesse ambiente de gestão escolar, que são, primeiro, tem que haver comprometimento. Todos os envolvidos nessa participação, nesse ambiente de gestão educacional, tem que ter, primeiro, comprometimento. Segundo, os valores que são implantados, né? E as dimensões da qualidade. Então esses três componentes são indispensáveis aí para atender, né, essa necessidade da GQT. E nós falamos também que a gestão compartilhada, ela envolve as comunidades
no planejamento, na gestão e na execução dos projetos. Articula-se ao conceito de gestão democrática e participativa. Então, primeiro, né, quando nós abordamos aí sobre a gestão democrática, sobre a gestão compartilhada, né, nós falamos que ela vai envolver toda a comunidade nesse projeto, né? Ela vai envolver nessa gestão, né, na execução de projetos, ela vai articular, né, em conjunto a gestão democrática participativa. Então, para exemplificar a forma como se deu a implantação desse modelo no Brasil, foram descritas 3 experiências da Escola Cidadã, da formação de professores no Paraná e de educação à distância. Então foi exemplificado, né, esses 3 modelos para trazer uma clareza como funcionou essa gestão compartilhada no Brasil, como se deu essa gestão compartilhada no Brasil, né? Então essa é uma gestão também muito importante, é uma gestão que vale a pena nós entendermos também um pouco mais sobre ela, porque vai trazer um modelo, né, de gestão, um modelo de aplicação nesse ambiente escolar e um modelo que vai envolver toda a comunidade, né, desde o seu planejamento até a sua forma final. E nós abordamos também sobre a concepção de gestão democrática, né, onde ela é apresentada como uma alternativa de contra-hegemonia em face da implantação direta e a crítica dos princípios da administração empresarial na administração escolar, partindo da articulação do conceito de democracia com as práticas de participação e conquista da autonomia, que se constrói na escola por meio de dimensões administrativas, pedagógicas, jurídica e financeira, né? Então, no que se refere ao comprometimento do diretor com a gestão democrática, são analisados a função da escola, os princípios, os principais elementos, né, do processo de ensino-aprendizagem, que é o objetivo, conteúdo, metodologia, não é? Avaliação. Então, nessa concepção, né, são avaliados esses métodos e os itens constitutivos da pedagogia histórico-crítica, que é o homem como produto histórico, a cultura tomada como socialização, a dialética como método de conhecimento, o trabalho como princípio educativo, a educação politécnica e a escola única. Então essa gestão, né, democrática, ela é apresentada com essa forma, né, como uma alternativa para essa contra-hegemonia, né? Em contrapartida de quê? Em contrapartida da implantação direta e a crítica dos princípios da administração empresarial na administração escolar. Então ele vai trazer essa implicação, né? E aí, quando se refere, né, a esse comprometimento, né, do diretor com a gestão democrática, aí se analisa, né, vão ser analisados as funções da escola, não é? E aí nós temos aí os principais elementos, né, desse processo ensino-aprendizagem. Então, dentro dessa gestão democrática, nós analisamos, né, nós fizemos uma análise desses elementos, esses elementos, não é, que vão construir aí essa gestão democrática. São elementos desse processo ensino-aprendizagem, né? Como que são elementos como objetivos, né? Os conteúdos, houve um questionamento, né, se os conteúdos eles podem ser mudados, se eles podem ser alterados,
né? Como se pode trabalhar essa questão dos conteúdos, né? Falando também sobre a metodologia, né? O processo avaliativo, que é um processo também muito importante, muito interessante de se ter essa análise, né? E também, né, foram abordados itens constitutivos da pedagogia histórico-crítica. Foi feita uma análise, né, dessa pedagogia histórico-crítica, onde se trabalhou esses itens, né, como o homem como produto histórico, a cultura como tomada como socialização. Nós discorremos bastante sobre esses itens, nós falamos, abordamos, né, vários questionamentos sobre esses itens. Nós falamos também sobre a dialética como método também de conhecimento, falamos como o trabalho como princípio educativo e a educação politécnica e a escola única. Então nós trabalhamos todos esses conceitos, né, dentro dessa visão, né, da pedagogia histórico-crítica. Então só para nós recordarmos, né, sobre essas concepções, já estamos no encerramento dessa aula 5, vamos trazer aqui, vamos relembrar um pouco de algumas características da concepção de gestão. Por exemplo, a técnico-científica, ela caracteriza-se pela hierarquia de cargos e funções, pelo estabelecimento de regras e procedimentos administrativos para a racionalização e eficiência dos trabalhos. Já a autogestionária, ela baseia-se na responsabilidade coletiva, na ausência de direção centralizada, recusa as normas rígidas e sistemas de controle centralizados, acentuando a responsabilidade coletiva. E a interpretativa, ela prioriza os processos de gestão e organização, os significados subjetivos, as intenções e interações das pessoas. E a democrática participativa, ela vai enfatizar a relação orgânica entre a direção e a participação dos elementos da equipe. Busca construir uma gestão em que todos dirigem e são dirigidos, avaliam e são avaliados de forma participativa, porém não permissiva. Então nós vamos encerrando, né, essa parte 3 e automaticamente estamos encerrando também, né, essa aula 5, onde nós trazemos essa concepção, essas várias concepções, né, a concepção autogestionária, interpretativa, a concepção democrática, participativa, né, a teórico-científica. Então nós trabalhamos todos esses conteúdos durante esta aula 5, tá? E nós vamos encerrando, né? Nós vamos ficando por aqui. E você que, né, gostou dessa aula, deixe o seu joinha aí, coloque o seu comentário aí, que você faça, né, uma análise aí dessas gestões. Você também pode estar pesquisando mais sobre essas gestões, essas concepções, né, dentro desse ambiente, dentro dessa gestão escolar, e pode estar contribuindo também para melhorar esse conteúdo. Então você deixa aí os comentários, né, e continue conosco aí, né, durante este curso. Nós temos ainda, né, uma caminhada ainda boa ainda, né, pela frente. Vamos trabalhar conceitos, né? Vamos trabalhar a próxima aula, a aula 6. Nós estaremos trabalhando sobre a praxis da gestão escolar. Vamos estar analisando, né, sobre a utopia, limites e desafios. Então este é o assunto que será abordado aí na próxima aula. A praxis da gestão escolar, né, utopia, limites e desafios. Então convido a você que também participe aí, que assiste a próxima aula aí,
né? E nós vamos ficando por aqui, encerrando a nossa participação nessa aula 5.